E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos ver como vai ser a última rodada do Campeonato Brasileiro. O que o Vasco precisa fazer para se manter na Série A nessa última rodada. O Vasco, mesmo perdendo para Corinthians, perdendo para Grêmio, fazendo aquele esforço danado para ser rebaixado para a Série B, não está conseguindo cumprir essa missão de cair, porque o Bahia está fazendo um esforço ainda maior para jogar a segundona de 2024, o que não deixa de ser uma vergonha o que os jogadores do Vasco vem fazendo dentro de campo. Já era pro Vasco estar garantido na Série A. Se tivesse conseguido ao menos uma vitória nesses últimos dois jogos, já estaria ali garantido na Série A do Brasileirão, mas nem isso a gente conseguiu, o que assim é um absurdo, Mas deixa o like aí embaixo, muito importante seu like para você me motivar a trazer vídeos todos os dias aqui no canal. Vou simular todos os resultados da última rodada do Brasileirão e ver o que o Vasco precisa para ficar na Série A. Show? Galera, eu conheci um rapaz que eu simpatizei muito com a história dele. Ele se chama Anderson. Imagina você ter que trabalhar como pedreiro num sol quente das 6 da manhã até as 7 da noite. E a questão nem é trabalhar como pedreiro, mas sim que mesmo trabalhando o dia todo, se esforçando, ele não conseguia o suficiente para ficar tranquilo de que não iria faltar comida para sua filha. É o famoso vender o almoço para pagar a janta. Mas o Anderson deu a volta por cima. Ele conseguiu uma forma de fazer dinheiro todos os dias com algo que você também tem acesso e não sabe. Mas no final do vídeo eu te conto como ele fez isso. Vamos aí para simular a última rodada do Campeonato Brasileiro. Rapaziada, tá chegando ao fim o Campeonato Brasileiro. Sério, na moral, rapaziada, eu trabalho aqui com futebol, eu trabalho trazendo análise de Vasco, análise de Botafogo, análise de Campeonato Brasileiro, e te confesso que essa reta final foi bem desgastante mentalmente pra mim. Tudo que vem acontecendo com o Vasco, que vem acontecendo com o Botafogo, só imagina, irmão, tu não tem opção, tu tem que estar todo dia vivendo isso, é o que eu vivo, porque é o meu trabalho, graças a Deus, né? E tá acabando o Brasileirão, enfim, 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Infelizmente já sabemos que o Botafogo não vai ser campeão brasileiro. Talvez consiga uma vaga no G4, acho difícil pelo que tá acontecendo com o time. Mais de 10 jogos já sem ganhar, tá complicada a situação do Botafogo. Em relação ao Vasco ser rebaixado, a gente já presta aqui atenção na tabela, que o Santos tem 43 pontos, o Vasco tem 42 pontos e o Bahia tem 41 pontos. Esses três times vão jogar a última rodada para ver qual deles vai jogar a Série B de 2024. O Bahia, obviamente, tem um jogo muito difícil contra o Atlético Mineiro. Eu acredito que o Bahia vai ser rebaixado porque vai perder para o Atlético Mineiro. E aí Vasco e Santos vão se salvar não por conta de mérito deles, mas sim porque teve um time mais incompetente ainda no Campeonato Brasileiro, que é o Bahia. Cara, o Bahia ontem simplesmente perdeu para o América Mineiro mesclado com alguns jogadores reservas, sem seus principais jogadores. E o Bahia teve praticamente o segundo tempo todo um jogador a mais. Então o Bahia, cara, não tem como, é o time que mais merece jogar a Série B pelo que vem acontecendo nessas últimas rodadas. O Bahia merece mais. O Vasco, pelo que faz dentro de campo, pelo maltrato que faz com seu torcedor, também merecia jogar a Série B. Esses jogadores mereciam, não a gente, torcedor, merecia assistir outra Série B, a gente tem que separar as coisas. E o Santos, cara, perdeu de 3-0 do Atlético Paranaense, também é um resultado humilhante pro Santos. Esses três times estão se esforçando ao máximo para jogar a Série B. Eles estão ali brigando, não, eu quero jogar a Série B, e o outro fala, não, eu quero jogar a Série B. É impressionante, é um absurdo como ninguém quer se salvar disso. Se Vasco ou o Santos tivesse ganhado um desses últimos dois jogos que eles tiveram, estariam salvos. Mas vamos lá. Para começar a simulação, a gente tem um Grêmio versus Fluminense. E assim, cara, eu acredito que o Fluminense jogando com seu time titular vai vencer o Grêmio no Maracanã. São Paulo e Flamengo, um jogo complicado. Se o São Paulo for jogar com seu titular, vai complicar sim a vida do Flamengo. Mas eu acredito aqui um resultado de empate, um 2-2. Goiás versus América Mineiro, eu chuto uma vitória aí do Goiás para fechar o campeonato. Internacional e Botafogo, vou botar um empate de 1-1, mas eu tô bem receoso em relação ao Botafogo perder esse jogo. Tá difícil de acreditar em uma vitória do Botafogo. Parece que o Botafogo vai terminar o Campeonato Brasileiro, sei lá, com 11, 12 jogos sem vencer. O que é um absurdo, Um time que não perdia no primeiro turno tá passando pelo que tá passando hoje em dia, cara, isso aí é maltrato com o torcedor. É um absurdo. É surreal. Chega a ser nojento. Na moral, mano.
E aí o Botafogo vai jogar pré-Libertadores. O time que era líder há um mês atrás, com 6, 9 pontos de vantagem, não me lembro. Há um mês atrás, até aquele jogo contra o Palmeiras. Cara, esse time vai pra pré-Libertadores. Vocês têm noção disso? O quão isso é humilhante pro botafoguense. O quão isso deveria ser vergonhoso pra esses jogadores. Eles tinham que, tipo assim, ter vergonha de sair na rua, irmão. Na moral. Se eu fosse jogador do Botafogo, eu teria vergonha de sair na rua. Depois do que foi feito dentro de campo. Sem sacanagem. Mano, conseguiram entregar o campeonato e conseguiram entregar uma vaga no G4. Deus me livre se o Botafogo for eliminado de uma pré-Libertadores por conta de incompetência dos jogadores. Só isso. E aí a gente tem um Bahia versus Atlético Mineiro. Com todo respeito, eu acho que o Atlético Mineiro vai ganhar lá de 3-1 do Bahia. Pode ser que o Bahia ganhe. Cara, futebol é muito imprevisível. Pode ser que o Bahia ganhe seu último jogo, que o Vasco ganhe seu último jogo, que o Santos vença também seu último jogo e o Bahia mesmo assim seja rebaixado, porque o futebol é maluco. Mas o Vasco não pode entrar em campo contando com o resultado alheio. Ah, o Atlético Mineiro é mais forte, vai ganhar o Bahia. Não. O Vasco tem que fazer o seu papel dentro de casa. Mas eu como vascaíno, tá difícil de eu acreditar que o Vasco vai vencer do Bragantino. Na moral, mano. Eu acho que o Vasco vai empatar esse jogo, o Bahia vai perder o seu jogo e o Vasco vai se salvar assim do rebaixamento. Acho eu que o Santos também vai empatar o seu jogo contra o Fortaleza. Um jogo complicado, né, cara? O time do Fortaleza não é de bobeira e o Santos não tá bem no campeonato. Acredito que o Palmeiras vai ganhar até com uma certa tranquilidade do Cruzeiro, é muito mais time. Coritiba e Corinthians, esse jogo vai terminar empatado em 1-1. E o Cuiabá contra o Atlético Paranaense, um jogo ali de dois times já no meio da tabela, sem buscar muita coisa. Como o Cuiabá vai muito mal fora de casa, eu vou botar aí uma vitória do Atlético Paranaense. E assim terminaria o Campeonato Brasileiro. Palmeiras campeão, Atlético Mineiro em segundo, Flamengo em terceiro, Grêmio em quarto, Botafogo em quinto, Bragantino em sexto, Fluminense em sétimo, Atlético Paranaense em oitavo, Internacional em nono, Fortaleza em décimo, São Paulo 11º, Cuiabá 12º, Corinthians 13º, Cruzeiro 14º, Santos 15º, Vasco 16º e Bahia 17º. Os rebaixados seriam Bahia, Goiás e Coritiba. E assim, pré-Libertadores, Botafogo e Bragantino. Se o Botafogo vencer do Internacional, que eu acho muito difícil, o Botafogo iria para terceiro colocado. Mas do jeito que o Botafogo tá imaginando a vitória lá contra o Internacional, tem que ser muito otimista, irmão, na moral. E aí se o Vasco conseguisse uma vitória para cima do Bragantino, que para mim era uma obrigação do Vasco, mas eu não confio mais nesses jogadores, não confio nesse time. E o Bragantino é uma equipe forte, complicado de jogar contra. O Vasco terminaria em 15º, um pouco melhor, mas continuaria fora de Sul-Americana. Sem nenhuma competição internacional, mais um vexame para um time que investiu tanto nessa temporada. E aí o Bahia também, que investiu pra caramba nessa temporada, vexame total ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Se o Vasco não for rebaixado, irmão, se o Vasco continuar na Série A, 70% ou 80% desse elenco tem que rodar. Ó, vão embora do Vasco e nunca mais apareçam. Na moral, velho. Vai pra outro time, sei lá, mas ele vai jogar bem em outro time. Deixa ir. Deixa ir embora. Só isso. E parem de jogar como covardes, joguem como homens. Tem pulso, ó. Mostra que tem sangue correndo nas veias. Mas comenta embaixo a opinião de vocês. O que vocês acham que vai acontecer? Se o Bahia ganhar, o Vasco é obrigado a ganhar. E se o Vasco ganhar e o Bahia ganhar, o Santos é obrigado a ganhar. Então, mano, vai ser loucura nessa última rodada. Eu tô muito crendo que o Vasco pode até se salvar perdendo esse jogo, porque eu acho que o Atlético Mineiro vai ganhar lá do Bahia. E agora eu vou te contar o que aconteceu com o meu amigo, com o Anderson, que eu mencionei lá no início do vídeo. Veja só o relato que ele mandou pra mim. Assista. Irmão, assiste até o final. Cara, eu trabalhava de pedreiro, cara. Quando eu digitei no YouTube lá pra conhecer o Thiago Gomes, cara, foi que mudou minha vida. E eu comecei através do Thiago no mercado digital, né? Eu sofria demais, cara. Eu passava o dia inteiro na obra, trabalhando até 5, 6, 7 horas da noite. Horário de verão, cara, era eu chegava na obra, que tava claro, às 6 horas da manhã e ia até 7 horas da noite. Você ter suas filhas aí, cara, querendo comer sem poder comer... Ai, cara, eu não gosto de tocar muito nesse assunto, cara, que é muito delicado. Então eu chegava em casa, não tinha água pra comer, cara. Então eu tinha que fazer isso dar certo, cara. Ou eu tinha que fazer dar certo, ou eu continuava na minha vida
Eu continuava, cara, trabalhava, ganhava R$100 o dia inteiro pra às vezes só pagar as contas. Não tinha, às vezes a tua filha vai abrir e não tem um pão pra comer, cara. É doído. E nisso, eu me dediquei, estudei, até colher os resultados que eu colho hoje. Hoje eu tô faturando aí mais de R$15 mil por mês, juntando todas as fontes de renda que eu tenho, através da internet, através do conhecimento que o Thiago Gomes ofereceu. Deu graças a Deus, cara, que eu já sou um pai de 40 anos com 2 filhas, cara. Então, a vida que eu vivia, eu não vivo hoje, graças a Deus, e é o Thiago Gomes. Esse cara é um exemplo de persistência. E o mais impressionante é que ele alcançou esse resultado trabalhando de casa, pelo celular, mesmo tendo todos os motivos para desacreditar que daria certo. E você quer alcançar resultados assim? E aqui embaixo do vídeo, no primeiro comentário fixado, vai ter um link para você falar com meu amigo Thiago. O Thiago Gomes foi o responsável por ensinar o Anderson. Mas você precisa ser rápido, porque quando bater o limite de pessoas que ele pode ensinar, já era, irmão. Então, primeiro link aqui no comentário fixado, chama meu amigo Thiago Gomes, tu vai aprender com ele passo a passo. E ele vai encerrar essa oportunidade. Mas esse é o nosso vídeo de hoje, rapaziada. Se vocês curtiram, explode o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like aí embaixo pro Vasco se salvar desse rebaixamento, acabar esse pesadelo que parece nunca ter fim. Abração do Francesco, é nóis, fui!